Capítulo 22. A responsabilidade do pastor. O pastor é sempre responsável por todos os que estão em seu rebanho. Zacarias advertiu que a ira de Deus queima contra os pastores líderes infiéis. Contra os pastores acendeu a minha ira, diz o Senhor, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos Exércitos tomará a seu cuidado o rebanho. Zacarias 10:3. Você, como pastor, é sempre responsável perante Deus pela condição do seu rebanho e da sua ovelha individual. Deus é o grande e soberano pastor, e você, um pastor auxiliar que presta contas diretamente a Deus. Zacarias pronunciou um ai especial sobre o pastor que abandona o rebanho. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Zacarias 11:17. O pastor não tem o mesmo direito de fugir do perigo que uma pessoa comum. O capitão não tem o direito de abandonar o navio enquanto houver um passageiro em perigo. O policial não tem o direito de fugir de um criminoso quando ele estiver pondo em risco a vida das pessoas. Os policiais devem morrer na linha do dever, caso necessário, enquanto protegem os outros. Um pai não tem o direito de abandonar seu filho em face do perigo. O pastor não tem o direito de desamparar o seu rebanho diante do perigo. Quando os guardas do templo chegaram armados ao Getsêmani, Jesus os enfrentou dizendo que deixassem em paz os seus discípulos. Sobre os pastores infiéis, Ezequiel 34, de 1 a 10, fala através de uma profecia sobre a responsabilidade dos pastores líderes de Israel. Deus pronuncia ais sobre eles por causa de suas falhas. Eles tomam conta de si mesmos e não do rebanho, diz o Senhor. Eles se preocupam mais com seus interesses pessoais e o bem-estar das suas famílias do que com o bem-estar do povo de Deus. Então o Senhor diz: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Ai do líder que se interessa mais em saber onde pode ganhar o maior salário ou o que é melhor para a sua família, em lugar de onde ele é mais necessário. Eles obtêm sustento do rebanho, mas não se importam adequadamente com ele. Quando o Senhor diz, no versículo 3, comeis a gordura, vesti-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Eles não têm cuidado suficiente com os fracos, os doentes e os feridos. Então o Senhor diz: a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste. Eles deixaram de restaurar os desviados e de evangelizar os perdidos. E o Senhor protesta contra eles dizendo: a desarraigada não tornastes a trazer e a perdida não buscaste. Foram duros e impiedosos com o povo e o Senhor diz: dominai sobre elas com rigor e dureza. Eles são culpados pela dispersão do rebanho. Assim, se espalharam por não haver pastor. Quando um pastor não apacenta verdadeiramente a sua congregação, as pessoas sofrem espiritualmente e muitos vão embora e se espalham. Deus culpará os pastores pelo que acontecer ao rebanho. A condição do rebanho é a responsabilidade direta do pastor. Os pastores ouvem a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus: eis que estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Perguntas que você enfrentará diante de Deus são possibilidades, mas dá só uma olhada nas possíveis perguntas que poderão vir para você naquele dia. As palavras de Deus são muito claras. Como pastor, você é tremendamente responsável. Você tem responsabilidade espiritual por cada pessoa do seu grupo ou da sua igreja. Você é também grandemente responsável por cada ex-membro, especialmente se ele não tem agora pastor.
Diante de Deus você prestará contas um dia de sua função de pastor, da sua mordomia, respondendo talvez perguntas como estas. Primeira pergunta: até que ponto cada membro estava bem alimentado e forte? Quanto ensino sobre a verdade bíblica cada membro recebeu da sua mão? Que esforços você fez para curar os que se tornaram espiritualmente doentes? Até que ponto você esgotou todos os esforços para restaurar os desviados? Até que ponto você procurou as ovelhas perdidas fora do seu rebanho? Até que ponto você intercedeu pelo seu rebanho, nome por nome? Até que ponto você, como pastor, deu a sua vida pelo rebanho? Até que ponto você colocou os interesses do rebanho à frente dos seus interesses pessoais? Até que ponto você, como pastor, impediu que os membros mais ativos do seu rebanho desanimassem ou discriminassem os membros mais passivos? Isaías 56 combina ilustrações de vigias e pastores. Quando ele diz: os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos, sem exceção. Vários pontos novos de exortação aos pastores são acrescentados aqui. Como pastor, você está cego ao perigo? Você não deve ficar cego aos ensinamentos errados. Novos grupos que podem tentar dividir a igreja e desviar alguns. Pode ser tarde demais para que você possa avisar o povo depois da chegada dos falsos mestres. Você deve, com que o seu povo fique tão firmado na verdade que não se disponha a ouvir o que os falsos mestres têm a dizer. Como pastor, você é destemido e fiel ao advertir contra o perigo doutrinário e espiritual. Você não deve ser um cão de guarda mudo, deve ladrar bem alto e forte. Se, como pastor, você alimentou o seu povo com verdades profundas e espiritual e teológica, assim como com toda a doutrina bíblica, então quando ensinos falsos forem apresentados, o seu povo já terá as respostas ou terá tanta confiança em você como líder que irá primeiro conferir com você os ensinamentos recebidos. Os pastores, diz Isaías, precisam de conhecimento. Como pastor, você tem uma reputação de comer demais. É isso? O pastor que não exerce a autodisciplina é um mau exemplo para o seu povo e apresenta uma imagem negativa para o público. Um grande número de líderes cristãos tem excesso de peso. E muitas anedotas são contadas sobre ministros que gostam de comer ou que só gostam de comidas caras. Isaías chama esses líderes de cães gulosos que nunca se fartam. Você, como pastor, precisa estabelecer o exemplo de jejuar e não de banquetear-se. Como alguém que não tem disciplina de seu apetite, pode convocar os outros para fazer um jejum. Hoje, o povo de Deus precisa ouvir frequentemente o chamado de Deus para a disciplina espiritual. Mas um líder que não jejua não pode fazer tal convocação ao seu povo. Você poderia? Como pastor, você tem a reputação de sempre fazer a sua vontade. Mas para alguém com autoridade, é fácil desejar cada vez mais poder. Fique mais alerta às necessidades e aos desejos dos outros em lugar de os seus. Aprenda a pedir e dar atenção cuidadosa às sugestões do seu povo. Não haja como se soubesse todas as respostas. Se você procura sempre fazer a sua vontade e desconsidera o seu povo, não será conhecido como um homem de Deus ou pelo seu cristianismo. Isaías adverte contra os pastores que se tornam para o seu caminho.
Você, como pastor, tem a reputação de cuidar sempre de si mesmo? Isaías condena aqueles que querem satisfazer sua própria ganância. A pessoa que sempre busca o seu benefício não é conhecida pela sua espiritualidade. A santidade é contrária ao egoísmo. A pessoa santa está sempre pensando no interesse e bem-estar dos outros. Santidade é amor. Certa vez, William Booth enviou uma breve mensagem ao exército de salvação em todo o mundo, e ela continha uma só palavra: outros. Esse foi o seu desafio a eles. Isto devia resumir o seu ministério e suas vidas. Outros. Este é o Espírito de Jesus. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pelos outros. Jesus disse que os líderes cristãos não deveriam estar sempre mostrando a sua autoridade. Esse é o caminho do mundo. Ele disse: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Como pastor, você deve servir as ovelhas. Não são elas que devem cuidar de você. É claro que, como pastor, você deve ser sustentado. Lucas 10:7. Você merece alimento e abrigo adequados. Você tem alguns direitos, mas em muitos aspectos você é chamado para esquecer os seus próprios interesses por causa do povo de Deus. O seu chamado é para o autossacrifício. Deus em primeiro lugar, depois os outros e por último o eu, você.